E para nos ajudar a analisar toda esta situação, junta-se agora em direto, por videochamada, Tiago Ferreira Lopes, professor de Relações Internacionais da Universidade Portugalense. Boa noite e bem-vindo ao Fala Portugal. Olá, boa noite. Esta posição da Polónia em desistir da ideia de ativar o artigo 4º, parece-lhe que faz sentido à luz das últimas informações que temos sobre a queda deste míssil? Parece-me que faz muito sentido e, acima de tudo, mostra uma coisa muito importante. Mostra do lado do Ocidente uma reação cautelosa para evitar uma escalada do conflito que levasse a que aquilo que era neste momento uma guerra entre os dois Estados passasse a ser uma guerra entre 31 Estados ou eventualmente mais, porque a verdade é que a Rússia também faz parte de uma aliança militar, a Organização para a Cooperação de Xangai, que poderia ativar e que eventualmente poderia pôr-se do seu lado. E, portanto, era algo que nós não queríamos. E há aqui um dado que eu acho que é muito significativo. Ontem à noite, quando a Ucrânia, a Estónia, a Letónia, a Lituânia se lançaram sem informação que os justificasse em ataques na intencionalidade de Moscou ter atingido a Polónia, o Estado atingido pelos mísseis, estava cautelosa e dizia: atenção que nós não sabemos o que é que aconteceu, isto podem ser vestígios, isto podem ser resquícios de um míssil que explodiu no ar, ou pode ser o que parece ser aquilo que os Estados Unidos e a NATO diziam, um míssil das baterias antiaéreas da Ucrânia que, obviamente, embatendo no míssil da Rússia, acabou por desviar a trajetória e aterrar em solo polaco. E, portanto, esta cautela foi muito importante. Eu acho que, nesse aspecto, a Polónia foi inteligente ao não ativar o artigo 5, que ela não conseguiria ativar sozinha, teria que ter a aprovação do Conselho do Atlântico Norte, mas o não chamar a reunião do Conselho Maior do Conselho do Atlântico Norte também é significativa porque retira a atenção diplomática que nós sentimos ontem à noite. Professor, e que análise faz ao discurso de Zelensky que apontou o dedo à Rússia? Permita-me a franqueza, eu acho que, acima de tudo, Zelensky foi imprudente. Porque a verdade é que ele ontem à noite apontou o dedo à Rússia muito rapidamente, sem ter dados concretos. Não havia informação para se fazer uma declaração com aquela força. É óbvio que nós não podemos ser inocentes. Para Zelensky, um ataque da Rússia à Polónia levaria a NATO a, pelo menos, fechar o espaço aéreo, levaria a NATO a considerar entregar mais equipamento militar de longo alcance ou, eventualmente, entrar no conflito, algo que interessaria a Kiev. Kiev já pediu pelo menos 7 vezes para a NATO fechar o espaço aéreo da Ucrânia e por 7 vezes a NATO disse que não e a 8ª vez irá acontecer até ao final desta semana. E, portanto, para Kiev era importante. Agora, hoje em particular, quando a NATO, os Estados Unidos, a Polónia vêm dizer que não há um incidente do lado russo, Kiev manter, como mantém até ao momento, a narrativa de que o míssil não é nosso e foram eles que dispararam, parece-me acima de tudo imprudente e um tanto quanto infantil. Mas é verdade que hoje o secretário-geral da NATO, apesar de ter admitido essa questão de o míssil poder ser ucraniano, no fundo também acabou por culpar a Rússia por força de ter invadido a Ucrânia e de continuar com esta guerra. É também uma visão, são também declarações que podem atiçar o conflito? Não me parece. A declaração que ele fez, aliás, é muito diplomática e é muito inteligente nesse aspecto. O que é que Stoltenberg fez? Fez aquilo que, aliás, eu tinha feito uma análise esta manhã para o canal de publicação e quase que antevi linha a linha o que ele disse sem saber o que ele ia dizer. Porque aquilo que ele fez foi assumir, obviamente, que não havia culpa da Rússia, para tirar atenção, mas depois, uma vez que a Ucrânia é aliada da NATO, dizer que a Ucrânia tem direito à defesa e a defesa, por vezes, pode ter estes momentos em que tem consequências inesperadas. E, portanto, isso Stoltenberg também fez. E depois também disse que a aliança está com a Ucrânia, e bem, e disse isto também. Este erro não teria acontecido, e isso é muito verdade, se a guerra não existisse. Se a Ucrânia não estivesse sob ataque da Rússia, este míssil não teria caído em solo polaco. E, portanto, obviamente, do ponto de vista moral e no grande quadro das coisas, a culpada maior, do ponto de vista ético, é a Rússia. Mas no acto em concreto, a Rússia acaba por ter uma culpabilidade apenas indireta, porque o seu alvo era a Ucrânia e não a Polónia. Tal como já referimos, muitos líderes reagiram com alguma cautela, mas que consequências poderá trazer este incidente, professor? Eu acho que, acima de tudo, tem aqui um efeito que pode ser interessante, que é o pôr as populações em estado de alerta, particularmente as populações que estão nos estados fronteiriços com a Ucrânia. A Ucrânia, ao contrário de Portugal, tem vários estados com os quais faz fronteira e todos esses estados, grosso modo, são aliados da NATO. E, portanto, não só a Polónia, mas a Roménia, a Hungria, a Eslováquia, a República Checa, portanto, todos estes estados que têm contiguidade territorial com a Ucrânia, ficam agora na ideia de que o conflito, se continuar por mais 2, 3, 4, 6 meses, poderá ter este tipo de incidentes. E isso pode levar as partes a querer ir para a mesa negocial
para evitar novos momentos deste. Além disso, a insistência de Volodymyr Zelensky na narrativa de que a culpa foi da Rússia poderá ter um efeito perverso, que é poderá levar os seus aliados a agora exercerem maior pressão para que ele aceite negociar e, particularmente, e isso seria uma concessão política importante, que ele aceite retirar do espaço legal o famoso decreto que impede as negociações diretas com Vladimir Putin, porque isso obviamente terá sempre que acontecer para chegarmos ao final deste conflito. Então, em vez de este incidente poder ser um ponto de viragem na escalada do conflito para uma maior gravidade, entende que pode servir aqui para voltar a haver uma negociação mais clara, porque não temos de facto assistido a muitos avanços nesse campo? Exatamente. O campo aliás, está falsamente parado. Ele não está parado. Nós temos visto, em bom rigor, trocas de prisioneiros sucessivas e, mais do que isso, soubemos ontem, antes aliás do míssil cair, pelo representante da ONU para o Programa Alimentar Mundial, que o acordo da iniciativa de exportação de cereais está quase renovado. E, portanto, isso é um bom sinal, porque é um sinal de que a diplomacia está a funcionar. E vimos nos últimos dias, por exemplo, na segunda-feira, o encontro entre o chefe da CIA e o chefe da Agência de Informação e Segurança da Rússia, a SVR. Estes passos que estão a ser dados nos bastidores são um sinal de que começa a haver de todas as partes apetite para ir para a mesa negocial, vontade de pelo menos iniciar o processo negocial, porque nós já percebemos uma coisa: estas negociações vão levar meses a estar concluídas, vão ser feitas em partes, vão ser feitas num processo, a parte territorial vai ser a última parte, mas é necessário que elas comecem, porque quando elas começarem, e é sempre assim que começa um processo negocial, teremos um cessar-fogo geral que pelo menos permita à Ucrânia respirar fundo e começar o processo de reconstrução. E esperemos que comece rapidamente. Professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite.